abrir a palavra, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, por favor. Glória a Deus. Primeira aos Tessalonicenses. Glória a Deus. E olha que lá em Portugal, agora meia-noite, meia-noite e 4 minutos, são 4 horas de fuso, né? Na Espanha são 5 horas, juntamente com Irlanda e França, são 5 horas de fuso horário. Vamos ler então? Quem está alegre aí? Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Pai Santo, Deus de amor, lemos, temos a inspiração, mas palavras vivas, palavras de vida eterna, palavras que vão nos impactar, mudar, transformar, abençoar, renovar, curar, produzir fé, limpar, preparar, Senhor, palavras que fazem diferença em nós, só as que o Senhor fala. Então fala conosco, nós te pedimos, por sua bondade e misericórdia. E se o Senhor quiser, Senhor, nesta noite cura os enfermos, salva os perdidos, liberta os cativos, abençoe as famílias, restaura os casais, restaura os filhos, abençoe a todos, em nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém? Tome assento glorificando, adorando o Senhor. Mãe Isabel, irmão Carlos, queridos também de Trofa, muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Olha, a carta aos Tessalonicenses é escrita, como todas as cartas, com um propósito, com propósitos. E um dos propósitos desta carta é responder perguntas que os irmãos de Tessalônica estavam fazendo acerca dos que estavam morrendo, eram da igreja e estavam morrendo. E a esperança deles era que Jesus voltasse com eles vivos. Mas agora estavam morrendo. Falaram, mas e agora? Se eles morreram, o que acontece? E Paulo vai trazer da parte de Deus as revelações de algumas perguntas, dentre elas esta em especial. Por isso essa carta, no capítulo 4, de 15 a seguir, tem uma das maiores revelações da volta de Jesus Cristo. Aleluia. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele quer dar respostas sobre a escatologia, sobre o futuro dessas pessoas. E aqui está uma das maiores respostas a respeito do arrebatamento da igreja. Primeiro aos Coríntios 15, nós vamos ver coisas também muito mais profundas quando Paulo fala sobre o arrebatamento. Mas quando ele está se dirigindo aos irmãos de Tessalônica, ele quer deixar a impressão boa nas suas mentes e nos seus corações sobre a questão a respeito da fé, a respeito de ser a igreja do Senhor, a respeito de agora nós sermos de Deus. Tem aqui algumas pessoas que já são de Deus? E por isso Paulo, ele vai falar com estes irmãos sobre algo muito importante também, como ele diz na segunda parte do versículo 9,
como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então ele está dizendo, olha, vocês agora são a igreja do Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Porque vocês se converteram. Por quê? Porque vocês deixaram o que precisavam deixar. E se voltaram para este Deus vivo e verdadeiro. E aqui fala da conversão no sentido de 180 graus. Vocês estavam indo na direção e agora se voltaram para a direção do Deus vivo e verdadeiro. Por isso o Senhor nos dando palavras, quero ministrar nesta noite sobre o tema, a igreja do Deus vivo e verdadeiro. Qual que é o tema? Uma das coisas que nós temos que entender é que se ele está falando de Deus vivo e verdadeiro, tem Deus morto e falso. Então, quem são os deuses mortos? O Salmo 115 diz que os ídolos, eles têm boca, mas não falam. Tem olhos, tem pés, tem nariz. Então, ele está falando dos ídolos mortos, o Salmo 115. Israel sempre, o Deus de Israel sempre condena qualquer ídolo. E agora ele está dizendo, o Salmo 115, torne semelhante a eles, os que o fazem e os que adoram. Então as pessoas, quando se voltam para ídolos, que são deuses mortos, elas passam a serem mortas. Tem boca? Mas como é isso, pastor? Apocalipse no capítulo 3 e o versículo 1. Está dizendo que tem pessoas que têm nome de que vive, mas está morto. E o que é? Você pula, você grita, você fala, você ouve, você vai, você vem, mas não há vida. Uma das coisas mais tristes do ser humano é não poder viver tendo vida. Ele vai lutar para sobreviver, e Deus não nos chamou para sobreviver, Ele nos chamou para viver. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Aqui não está falando de dinheiro, está falando de viver, e viver de tal maneira que nós não morramos mais, e iremos então para a vida eterna, abundância. Então Deus veio na pessoa de Jesus para trazer vida. E o próprio Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, as pessoas que se voltam para servir Deus, o Deus que não é o Deus vivo e verdadeiro, elas estão mortas por aí. E é muito importante você entender então, o motivo de por que pessoas estão na igreja, nas igrejas, mas elas continuam com a sua vã maneira de viver. Não tem como, não existe possibilidade de alguém se converter e continuar com a mesma maneira de viver. E eu digo isso por causa da graça, por causa do poder do Senhor e por causa de uma decisão verdadeira. Quando as pessoas, muitas vezes, dentro dos seus palácios, com toda a riqueza, com toda a fama, têm desejo de suicídio, quando não encontrar o Deus vivo e verdadeiro. Eu acho que uma das coisas mais ruins da vida, eu acho, porque não passei por isso, graças a Deus, é uma pessoa milionária, sem sentido. O que vocês acham? Por quê? Porque o pobre, financeiramente, ele pode pensar, eu sou assim porque eu não tenho alguma coisa aí, se eu tivesse tal coisa eu até seria. Ou seja, tem uma esperança do porquê que isso está acontecendo. Agora a pessoa que tem todo o poder aquisitivo e não tem sentido de viver, eu acho que é o maior desespero da alma.
Tem um livro que o nome dele é O Sentido da Vida. Ali conta a história de vários atores, atrizes, pessoas famosas, ricas, que não tiveram o sentido de viver. Tinham a fama, tinham o conhecimento, como hoje, muitas pessoas que são seguidas como youtubers, blogueiros e blogueiras, muitas destas pessoas que têm milhões de pessoas seguindo, são depressivas. Elas estão angustiadas, perderam o sentido. A coisa mais gostosa da vida, e eu digo no sentido natural de viver, é ter sentido para viver. E o sentido de viver, não quero filosofar, eu quero pregar o que o Senhor colocar na minha boca aqui. O sentido de viver não tem a ver com riquezas, não tem a ver com fama, não tem a ver em ter casado com a mulher mais bonita que existe, com o homem mais bonito que existe, não tem a ver com ter roupas novas, não tem a ver com ter sapatos novos, não tem a ver com crescer no emprego e chegar a diretor, presidente de uma empresa. Não. O sentido tem a ver com o autor da vida. Isso é natural para quem tem uma inteligência normal. Não estou falando de inteligência espiritual. Espera aí, eu quero ter sentido de viver. Quem me deu essa vida para viver? Porque ele vai saber qual é o sentido. Sim ou não? Quem me deu? Qual é a fonte da minha vida? É por isso que tem gente morta e perdida. Porque a fonte da vida de muitos é um macaco. Porque creem na teoria do evolucionismo, de Darwin e outros. Não, nós viemos do macaco, nós temos só essa vida para viver. Qual sentido seria? Temos só essa vida para viver? É assim, a gente vive e acabou, sumiu? Não. O autor da vida, ele diz que nós somos eternos. É por isso que ele vai dizer no versículo 10, que para os convertidos, eles foram livrados da ira futura, da ira eterna. Então, na eternidade, nós só temos dois destinos: o céu ou o inferno. Ou a ira futura, ou a nova Jerusalém de Deus futura. Nós só temos dois destinos. E o autor da vida veio aqui para comprar a nossa salvação. Não estou falando de igreja, não estou falando de religião, eu estou falando de Bíblia e do autor da vida, o autor da Bíblia. Ele veio porque todos nós estávamos condenados. Ele não veio e por causa dele surgiu céu e inferno. Não, já existia. O primeiro que caiu dos céus foi Lúcifer. E o nome Lúcifer é bonito, só que a gente sabe que é do diabo, acha feio. Por quê? Porque Lúcifer significa anjo de luz, e ele era um anjo de luz, um querubim ungido. Mas aí o nome dele muda para Satanás, diabo, e aí vai. Então, o primeiro foi o próprio Satanás, enquanto ele era um anjo de luz, um querubim ungido, ele foi destituído porque quis ser igual a Deus. Não é mais, ele não quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele quis colocar o seu trono ao lado do trono de Deus. E por que ele quis fazer isso e não quis colocar acima? Porque ele viveu lá e sabe que nada há acima do trono de Deus. Então ele é destituído, ele cai. É a estrela que cai. E esse é o primeiro. E ele é o fundador do inferno, das trevas. E agora
Na criação, o casal cai. Eva primeiro, depois Adão. E agora entra a condenação. Porque o diabo usa a serpente para tirar o cajado da mão do homem. Porque ao homem foi dado reinar, governar sobre os seus e sobre os animais e sobre toda a existência. Foi dado ao homem isso. Só que lá no jardim, o diabo toma. Mas lá no jardim mesmo, o Senhor Deus manda uma promessa de salvação. Da semente da mulher, capítulo 3, versículo 15, nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Vai ter uma guerra de um contra o outro, mas vai vencer o que vai nascer da semente da mulher, porque ele vai pisar a cabeça da serpente. O que é pisar a cabeça? É pisar o domínio. Então, acontece que o inferno agora, pela morte de um só, 5,17 de Romanos, 6,17 também, por meio de um só homem, veio o pecado, e pelo pecado a morte, e aí reinou para todos os homens. Mas o versículo, graças a Deus, não acaba aí. Ele continua e diz: mas também, muito mais, os que receberam o dom da justiça, os que receberam a graça, aleluia, por meio de um só, Jesus Cristo, reinarão em vida. Se por um entrou o pecado, por um veio a salvação a todos. Quando Jesus vem e é gerado pelo ventre de Maria, o Jesus histórico vai nascer. Ele vem para nos comprar a salvação, ele vem para pagar a salvação. Todos que morreram na esperança do Messias, todos que morreram em Deus, agora serão definitivamente levados para a eternidade salvos. É por isso que ressurreto ele vai descer lá no inferno e vai resgatar as almas, aleluia, que estava lá no seio de Abraão. De um lado é o inferno, no meio o abismo, do outro lado o seio de Abraão. Jesus desce no seio de Abraão e pega aquelas almas e agora pode levar para o paraíso. 1 de Pedro fala sobre isso. Então ele veio resgatar quem já havia perdido, não tinha salvação. Por isso a maior tolice do ser humano é rejeitar o Salvador. O maior pecado do ser humano contra si é rejeitar o Salvador. Lembra daquela história? O camarada fez umas coisas muito erradas, ele acabou sendo preso e agora condenado à morte. O governador chegou levando uma Bíblia e dentro da Bíblia tinha uma carta para aquele. E agora, quando o governador estava para ir, ele se vestiu de uma pessoa eclesiástica e foi até aquele, dizendo: meu filho, você quer sair daí? E ele brigou, e ele tratou mal, e ele mandou aquela pessoa embora, e falou um punhado de coisa. E o carcereiro veio, estou resumindo, chegou com as minhas palavras, chegou até ele e disse: rapaz, sabe por que você sabe quem teve aqui? Ele disse: não, o governador, aquele lá era o governador. E ele veio dentro da Bíblia com uma carta de perdão para você. Se você tivesse humilhado, se você tivesse tratado bem, se humilhado, você hoje teria a carta de perdão, mas amanhã é seu sepultamento. E aí quando ele foi morrer, não me lembro se foi cadeira, se foi morte letal por injeção, sei lá o que foi, não lembro. Vocês lembram? Sei que antes dele ser morto, deram a ele a oportunidade. Ele disse assim: eu estou aqui para ser morto, não por causa dos meus pecados, das coisas erradas que eu fiz. Eu estou aqui para ser morto, porque eu não aceitei um perdão. As pessoas, mais ou menos isso, as pessoas
que chegarão na condenação eterna, elas estarão lá, não porque faltou perdão, mas porque rejeitaram o perdão. Não porque faltou um Salvador, mas porque rejeitaram o Salvador. Cadasciamai, Robassamai, Arabassai. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. O Deus morto não tem céu, o Deus vivo tem céu. O Deus morto não tem paz, o Deus vivo tem paz. O Deus morto não tem alegria, o Deus vivo tem alegria. O Deus morto não tem história de verdadeiras realizações, o Deus vivo tem histórias de verdadeiras realizações. Por isso o convite para nos tornarmos a igreja do Deus vivo e verdadeiro é nos converter dos ídolos para este Deus. E aí é bom a gente falar de algumas coisas, porque na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, nós que aqui estamos, nós conhecemos a nossa cultura, é uma cultura de sincretismos. Nós somos daqueles que carrega um patuá no bolso para evitar um punhado de coisa errada. Estou falando nós, seres humanos brasileiros. Daqueles que põem uma ferradura atrás da porta. Daqueles que põem o Buda de costa para a entrada com arrozinho no pé. Daqueles que acendem velas para guias, para Exus, para santos e para um punhado de coisa. Somos daqueles que colocam incenso para espantar mal olhado. Nós somos uma cultura brasileira que eles pegam arruda, 3 galinhos de arruda e vai rezar e benzer o outro. Nós somos daqueles que temos a cultura da procissão, de ir a pé até uma cidade para resolver. Nós somos daqueles que escolhemos ficar 40 dias sem comer carne, mas no primeiro dia depois dos 40, misericórdia, 40 dias sem beber. Nós temos uma mistura de pegar um sabonete e tomar banho porque ele traz paz. Nós temos, preste atenção por gentileza, nós temos uma cultura de tomar banho de pipoca, de ficar de roncó, de dar 3 pulinhos e gritar São Minguim. Nós temos uma cultura de, se é para os olhos, é Luzia. Se é para o caminhão, é. Se é para casamento, aí vem o Tonhão. Nós somos de culturas de buscar ídolos. Nós temos uma cultura de obedecer ídolos. Você vai entrar onde? Eu vou entrar na mata, lá tem muita cobra, faz a reza, hein? Deus na frente, Deus atrás, Deus na guia, e a Virgem não sei o quê. Nós somos da cultura de benzer a fazenda para evitar a morte dos animais. Verdade, sim ou não? Mas a proposta do Evangelho é convertei-vos. Quando nós nos convertemos, estas coisas elas ficam. É por isso que muitos, você vai ver em Atos 19, que a pessoa converteu, as pessoas converteram, elas foram para a praça, levaram os livros de bruxaria, livros de tudo quanto é coisa errada, e incendiaram e queimaram todos os livros. Por quê? Porque eles acharam o Deus vivo verdadeiro. Rabá Shadaia, Docomai. Paulo estava no Areópago, Atos 17, e ele começou a olhar tantos deuses naquele Areópago, e naquela cidade também de Atenas, quantas imagens,
Cada esquina tinha uma imagem, e ele está no Areópago, e ele está vendo aquele tanto de deuses, e o povo falando coisas e colocando o nome desses deuses, até que ele chegou em um outro lugar, e tinha só lugar para um Deus, e eles colocaram lá, ao Deus desconhecido, agnostos theos, ao Deus desconhecido. Eu sei que na cultura deles, um Deus desconhecido fez um milagre, e por isso eles queriam adorar, para que nenhum Deus deixasse de ser adorado. Paulo chegou ali, eu estou falando do Paulo da Bíblia, estou falando da Bíblia de Deus. Ele chegou ali, e ele disse, olha, eu vi tudo aqui, analisei a fé de vocês, mas olha, eu vim apresentar a vocês o Deus que vocês não conhecem. Foi Ele que fez os céus e a terra. Ele não habita em templos feitos por mãos. Ele é o Deus verdadeiro. Foi dado a Ele o poder para julgar todos os homens. 31. Todos os homens, eu vos apresento o Deus vivo e verdadeiro. O nome dele é Jesus Cristo. Nós temos que entender que nós conhecíamos os deuses falsos, agora nós conhecemos o Deus verdadeiro. Para esse Deus é diferente, irmão Marcos Antônio. Para esse Deus não se acende velas, porque Ele é a luz de todo o mundo e de toda a existência. Ele não precisa de luz, Ele é a luz. Ele não precisa de arroz nos seus pés, porque Ele é o Senhor de toda a criação, de toda a plantação. É Ele que cerra o céu e é Ele que manda a chuva. É Ele que faz produzir a terra e é Ele que seca a terra. Ele não precisa disso. Este Deus não é carregado por ninguém. Ele carrega pessoas na palma da mão. A terra está na palma da mão. Foi cantado hoje, é Ele, que está no domínio, é para Ele, é para a glória dEle. Nós não estamos aqui mais servindo os deuses mortos, os ídolos mortos. Nós nos convertemos a quem, pastor? Ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus que nos livra da ira futura. O sacrifício agora não é ir a pé. O sacrifício agora é oração e jejum. O sacrifício agora é santificar. O sacrifício agora é ler a palavra, estudar, meditar. O sacrifício agora é sacrifícios de louvor. Independente da situação que eu estou, eu louvo, eu adoro meu Senhor. Por que os sacrifícios agora são estes, pastor? Porque eu preferiria ir até Trindade de a pé. É, meu filho, que bom. Bom para a saúde, queima as calorias, né? Mas não tem nada a ver com Deus. Por que os sacrifícios são estes que eu falei? Oração, jejum, santificação, palavra, estar na igreja. Porque este tipo de sacrifício elimina quem eu sou. Os sacrifícios que Deus pede para nós é a morte de nosso ser, para que Ele seja. É a morte do meu querer, para que Ele queira. É a morte da minha vontade, para que a vontade dEle venha. Pastor, esse Deus não é exclusivista, não é, porque Ele vê tudo, sabe tudo, tem poder para tudo e sabe o que é melhor para nós. Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Ele tem boca e fala, tem nariz e cheira, tem pés e anda, tem mãos e estão estendidas, e Ele quer salvar as nossas vidas da ira futura. Paulo, ele vai escrever para esta igreja algo tão maravilhoso a respeito da conversão. Convertam-se dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro e passem a esperar dos céus a volta de Jesus. Tudo aqui está colaborando
para que eu mude a maneira de ser e a minha vã maneira de viver. A nossa esperança agora não é o carro do ano. Nós até podemos querer comprar o carro do ano, mas essa não é a nossa esperança. Isso são propósitos. Eu posso querer crescer no meu trabalho, e devemos, se vocês tiveram o seminário Crescer, e viram sobre isso. Eu tenho que querer crescer nessa vida, mas essa não é a esperança. A minha esperança é a volta de Jesus. Tem uma coroa exclusiva para os que amam a sua vinda. Se ele vai dar uma coroa exclusiva para quem ama a sua vinda, tem um mistério em esperar a vinda dele. Tem galardão em esperar a vinda dele. Tem obra gostosa em esperar a vinda dele. Dará, pladash, andaragás. Como que eu espero ele, pastor? Deixando os ídolos. Você já viu quanto de ídolos nós temos? Porque muitos de nós nos convertemos dos ídolos de gesso, de madeira, de ferro, de bronze. Mas começamos no decorrer da caminhada a levantar certos ídolos. Tem gente que o pastor é o ídolo. Não, pastor, onde o senhor for eu vou. Oh, meu filho, essa palavra tem que ser dada para Jesus. Porque é onde ele for que eu vou, ou seja, onde ele me dirigir. Porque eu não sigo homens, eu sigo Jesus. É por isso que Paulo vai dizer, sede meus imitadores, mas ele não termina aí. Como eu sou de Cristo. Enquanto eu estiver seguindo Jesus, podem me imitar, mas se eu parar, não faça isso. Então nós temos que tirar certos ídolos. O pastor fulano de tal, a pastora ciclana de tal, eles podem e devem ser canais de Deus para nós, e a gente tem que amar esses irmãos e receber destes irmãos, mas não segui-los. O Paulo fica desesperado com Silas, porque eles estão fazendo obra, e de repente, os daquela cidade, dizem, vocês são deuses, e começa a querer arrebatar eles para falar que eles são deuses. E o que Paulo faz? Rasga, meus irmãos, não faça isso, nós não somos deuses. Ele poderia muito bem, olha tanto que Deus é bom, está exaltando nós. Eles não estão falando Jesus, eles estão falando que eles são deuses da mitologia deles. E Paulo diz, não. João vai adorar um anjo. O anjo diz, não. Você deve adorar somente a ele, Jesus Cristo. Eu sou conservo teu. Cornélio vai se dobrar para beijar a mão de Pedro, para receber Pedro. Pedro, levanta, eu sou homem igual a você. Danamacassai, não existe ídolos homens, Arabai, Cadácia, porque existe um Salvador vivo e verdadeiro. Alabantoroshamai, é Ele que faz, é Ele que reina, é Ele que fala, é Ele que está no meio de nós, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que move. Ah, pastor, tudo que fulano de tal falar para mim, eu nem penso, já obedeço logo, pois a Bíblia manda você julgar se aquilo é verdadeiro e vem de Deus. Por isso que tem muita gente decepcionada, porque ouviram profecias que não são de Deus. Porque Deus, quando fala, Ele cumpre. Agora tem uma pequena coisinha para a gente saber também. É necessário estar de pé para que a profecia se cumpra. A maioria, 99,9% das profecias são condicionais. Eu vou fazer para você no mês que vem. Agora sai do trilho para você ver se Deus faz. Deus não é bobo. Deus chegou, eu quero que vocês se lembrem. Deus chegou para Eli e disse, Eli, lembra que eu falei que não ia faltar varão para o trono de vocês, substituto, a linhagem, e eu seria com vocês e honraria vocês? Lembro, Senhor, pois é, agora eu não vou fazer isso mais.
Como assim? Eu honro os que me honram. Eu quero que você guarde essa palavra. Eu honro os que me honram. Tinha uma promessa sim, e eu tenho poder para cumprir sim, mas você deixou de me honrar. Então, obreiros queridos e amados, honre o teu Deus. E como que eu honro o meu Deus? Vivendo a palavra dEle, a vontade dEle, o propósito dEle, estando amando, estando juntos com os irmãos, fazendo parte verdadeira, integrante, sendo alguém que o Senhor possa chamar de irrepreensível. Por quê? Porque Ele mandou que os obreiros sejam irrepreensíveis. Não é o pastor que mandou, foi Deus que ordenou que sejam irrepreensível. Vai consagrar aí, ô Timóteo? Vou, Senhor. O que eu faço? Veja aí, eu vou escrever para você uma carta. Veja lá na parte do capítulo 3 e versículo 10 da primeira. Você deve provar estas pessoas antes. E escute, Timóteo, se eles forem achados irrepreensíveis, consagra. Essa é a regra de Deus, é o propósito de Deus. Pastor, mas Deus falou que ia me usar, que Deus quer fazer não sei o quê. Então reveja o seu ministério. Tem que honrar. Você não está servindo um Deus morto. O Deus morto não te vê. O Deus morto não te conhece. O Deus morto não sabe o que está na sua alma. Agora deixa eu te falar uma coisa. O Deus vivo te conhece. Sabe seu nome, seu sobrenome, seu endereço, seus desejos, seus anseios. Suas vezes que enche a cabeça de tanta coisa. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe o seu DNA. Ele sabe cada passo seu. Ele é Deus. Cada plaça mais. Honra o Deus vivo. A igreja do Deus vivo e verdadeiro deixou os ídolos. Nós temos alguns ídolos, como por exemplo, eu vou falar internet e vocês vão entender. Nós temos muitas vezes a internet como um ídolo. O que é um ídolo, pastor? É tudo que está entre eu e Deus. Martim Lutero falou sobre isso. O ídolo é tudo aquilo que está entre o homem e o seu Deus. E é uma verdade bíblica, porque nada pode estar entre você e Deus. Nem o seu emprego, nem o seu dinheiro, e fique tranquilo que aqui a gente não pede oferta e não fica sujigando ninguém. A gente só fala, vamos tirar os dízimos de oferta e fazem os voluntários que são fiéis. Mas, olha, entenda, meus irmãos, muitas vezes, os nossos ídolos estão entre nós e Deus. Por quê? Porque eles impedem nós de termos mais de Deus e sermos mais de Deus. Então a internet, por causa da pornografia, por causa dos sites que a pessoa entra, por causa dos blogueiros que são inimigos da cruz, e nós ouvimos sobre isso hoje de manhã, eles vão fazendo a gente ficar entre uma coisa e outra. Eu não, rapaz, se eu vou orar e jejuar, eu vou ficar fanático. É esse o seu pensamento? Eu penso que se eu orar e jejuar, santificar, buscar a Deus, servir a Ele com lucidez, com verdade, com inteligência, eu não serei fanático, eu serei fiel. O que é fanatismo, pastor? É aquilo que não tem causa, é aquilo que não faz sentido, é aquilo que não fecha como motivo. O que é fidelidade? É aquilo que tem causa, é aquilo que tem motivo, é aquilo que tem um alvo sério, honesto, verdadeiro. Adaço, Camai. É fanático o torcedor do Corinthians, Corinthians não salva. É fanático o torcedor do Flamengo, Flamengo não salva. São duas torcidas maiores do Brasil, porque eles deixam tudo, eles vendem moto, carro, e vai para a rua e faz um punhado de coisa para ir numa viagem para ver o time jogar. Isso é fanatismo. Agora não é fanático quem deixa a sua casa para vir na igreja adorar Jesus, pois está adorando quem tem resposta, está adorando quem tem recompensa, está adorando quem tem milagres,
Está adorando quem é vivo e verdadeiro. Adaprandaraya. Está adorando quem tem céu para dar, quem tem libertação para dar. Está adorando quem dá sentido para viver. Tem que jogar os ídolos fora. Tem que tirar os ídolos. Pastor, só se eu quebrasse a televisão, o que você acha mais importante? Uma televisão ou a salvação? Então quebra. O pastor mandou todo mundo quebrar a televisão. Não. Se essa televisão está entre você e Deus por causa do que está acontecendo, quebra. Agora, se você tem um domínio próprio, desliga e guarda. Mas o que está entre eu e Deus, eu tenho que ser radical. Pastor, radicalismo não é bíblico. Então vamos olhar para a Bíblia. Se o teu olho te escandalizar, isso não é radicalismo não. Arranca-o. E não fica com ele não. E joga fora. Atira fora. Porque é melhor entrar no céu faltando um olho do que com os dois ir para o inferno. Se a mão escandaliza, arranca e joga fora. Radicalismo. Deus é radical. A palavra radical é ir à raiz. É uma coisa tão simples de entender. Deus vai na raiz, no cerne da coisa. Você é meu, então você se converteu dos ídolos a mim. Rabacandai, tem lá livro de esoterismo, põe fogo naqueles livros, tem lá algumas coisas que está no meio do caminho, queima tudo, quebra tudo, joga fora, é hora de converter ao Deus vivo e verdadeiro. Tem lá bebida alcoólica, joga fora, tem lá filmes pornográficos, joga fora, tem lá coisas que você sabe que não agrada a Deus, tem lá a ferradura, o trevo, tem lá o Buda, tem lá, quebra tudo, joga fora. Você tem um Deus vivo e verdadeiro agora, Ele é Jesus Cristo, Ele não habita em nada que é feito pelas mãos dos homens. Não adianta ter o Salmo 91 aberto, se o Deus vivo e verdadeiro não estiver aí dentro da sua casa. Não adianta abrir a Bíblia, tem que abrir o coração. Não adianta abrir a Bíblia, tem que abrir a casa para Jesus reinar. Por isso a palavra é conversão. Eu estou pregando religião ou a palavra? Quem recebe a palavra? E aí, preste atenção nisso, se eu tirar os ídolos, a esperança da volta de Jesus é tudo que eu tenho, de bom e maravilhoso. Falou, eu sinto que você tem uma áurea, eu sinto que sabe, você tem o seu karma, fez karma aí, né, assim não, eu sinto, não, é que eu encontrei o Deus vivo e verdadeiro, não, mas parece que eu vejo uma auréola, não vê não, uma energia positiva, você chega, você traz energia positiva, não, é a presença de Jesus. Deus quer uma igreja no novo tempo dele, lavada no sangue dele, liberta no sangue dele, para resplandecer a glória dele. Ei, mas quando certas irmãs converter por aí, o marido vai ser salvo logo, logo. Quanto a certos irmãos converterem por aí, a esposa vai ser salva logo, logo. Quando certos pais se converterem por aí, os filhos serão salvos logo, logo. E os filhos, quando converterem, verdadeiramente os pais serão salvos. Deus quer gente que converta ao Deus vivo e verdadeiro. Ele diz, converta a mim, e então creia, porque está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Darabaço quebrandaia, aleluia. Eu quero entrar na sua casa, entenda, quando eu entrar na tua casa,
Não pense que eu vou levar paz, eu vou levar espada, porque a partir desse momento haverá a divisão, o filho contra o pai contra o filho, aí vai. E por que ele está falando, Jesus está falando sobre isso? Parece uma contradição. Não, é que quando você converter, as pessoas não vão querer aceitar a sua conversão, não vão querer aceitar que você ore, que você jejue, vão te chamar de santão, de santarrão, de exagerado, de um punhado de coisa, mas Jesus vai dizendo, continue resplandecendo. Ele não conhece a mim, a outra não conhece a mim, mas você conhece. Seja humilde, perdoa, ame, ore por esta pessoa, porque eu também vou salvar, eu também vou libertar. Primeiro eu venho com a salvação de um, e com um vem a espada, mas depois vem a minha glória sobre a casa, e será salvo tu e a tua casa. A igreja do Deus vivo e verdadeiro. Viu aqui que nós batizamos a irmã Marina Macedo? 82 anos de idade. Ela foi, não sei se eu posso falar aqui, posso, Macedo? Ou Sander? Ela foi uma das primeiras a trazer a doutrina do Vale do Amanhecer. Uma das primeiras. Ela liderou aqui em Anápolis. Tem outras coisas que eu não vou detalhar, só quando ela for dar o testemunho. Mas ela encontrou o Jesus verdadeiro. E ontem, ao descer as águas, ela estava em lágrimas. E eu perguntei para ela, aleluia, irmão Macedo, eu perguntei para ela, a senhora está feliz? E ela em lágrimas disse, eu estou muito feliz, pastor. Pastor, então uma igreja, Assembleia de Deus ganhou com isso? Não, nós não estamos olhando nisso, o reino ganhou. O Senhor Jesus foi glorificado, e mais ainda uma alma foi salva da ira futura. Ei, Pradashadaia, eu não quero morar no inferno, eu não quero ir para o inferno, eu quero Deus, eu quero o libertador, eu quero Deus vivo e verdadeiro. Tem alguém que está comigo? Aleluia. Quando Jesus me converteu, estou encerrando, quando Jesus me converteu, eu no meio da amargaça da vida, das coisas erradas, drogas, bebidas, tantas outras coisas. Ah, meu Deus do céu, parece que era um sonho mesmo. Ele olhou para mim, ele escolheu a mim, meu Deus do céu. E eu naquela reunião via uma mão estendida, um dedão apontado para mim, eu arrepiava tudo, o que está acontecendo? Eu vim aqui te mudar. Naquela noite eu fui liberto de tudo. E aí eu fui olhar para a vida era a mesma, mas a maneira de ver era outra. Eu era o mesmo no sentido da aparência externa, mas dentro de mim tudo era novo. Até hoje eu olho pela misericórdia de Deus e vejo meu coração como eu via lá no novo convertido, envolto num invólucro, protegido. Meu coração agora tem paz, tem sentido. Eu não precisei ler vários livros, eu não precisei ir a psiquiatras e psicólogos, eu não precisei de ir a palestrantes, a benzedeiras, não. Ele fez isso numa hora só. Eu que não tinha sentido, agora tenho. Eu contava piada, as pessoas davam gargalhadas, rolava no chão, dava cólica. Eu era o cara das piadas. O Nilton, quando foi lá, ouviu muita coisa, né? Naquela ocasião, em Goiatuba. Então, mas quando eu chegava em casa, cadê o sentido? Cadê a alegria? Então eu tinha que acordar no outro dia e tentar alguma coisa de novo. Então eu tenho que beber de novo, então eu tenho que mexer com alguma coisa errada de novo, então eu preciso de um rolo de novo.
Ah, mas agora não. Agora eu fui lavado. Lá, cara, mãe, meu coração já está preenchido. Aleluia. Eu vim para a igreja não acreditou que Deus tinha me convertido. Eles falaram que lá aquele camarada está com rolo na igreja, porque era muito farrista. Falou, o Zaca, que era o meu apelido, está aqui, mas ele está de olho em alguma coisa aqui, vamos ficar esperto. E os meus amigos lá do mundo eu não queria mais, porque era farra, e Deus tinha me libertado. Então eu passei momentos de solidões, de incompreensões, rejeições pela igreja, mas eu já tinha encontrado Jesus. Eu não tinha sido cooptado, enganado, ou não lavaram o meu cérebro, aleluia. Eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Deus vivo e verdadeiro. Ele falou comigo, Arabandai, veio uma irmã e falou assim, olha, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e não era para tu ter vida, porque no ventre da tua mãe, aconteceu de o teu pai comprar injeções para que a sua mãe morresse, para que a sua mãe te matasse e você morresse no ventre dela, mas eu sou o Deus que te escolhi, eu tenho uma obra contigo, eu farei de ti um vaso de honra nessa terra, eu te usarei para curar, eu te usarei para libertar, eu te usarei para pregar a minha palavra, eu estou aqui. Ramaricomandaraçai. Então eu ouvi aquilo, que surpresa, ele fala, Deus fala, ele falou comigo, e eu fui para casa, mãe, é verdade que quando a senhora estava grávida de mim, era para acontecer um aborto, e ela contou igual a profeta foi usada por Deus para falar, falou, mas aí veio no meu coração, joga fora. Eu joguei todas as injeções no buraco do fundo da nossa casa. Labantrosai, rabaixo quebrandaia. Deixa eu te falar uma coisa muito gloriosa. O Deus vivo e verdadeiro te conheceu antes de você nascer. Ele te escolheu antes de você nascer. Ele tem um plano com você. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você é escolhido pelo Deus vivo e verdadeiro. E Ele tem uma proposta para nós. Deixa os ídolos. Deixa e vem. Deixem as redes e venham. E os pescadores deixaram as redes. Por que Jesus falou para eles deixarem? Eles podiam continuar e arrumar um dinheiro para ajudar na caminhada. Não, tem que deixar os ídolos. Pescador gosta bastante de pescar. Ele tem prazer de arrumar a redinha, limpar a redinha. Quando ele está arrumando a rede, ele já vê a piapara. Ele já vê o surubim. Não sei se pega surubim em rede. O pescador falou, quer me seguir? Quer? Deixa os ídolos. Deixa as redes. O Pedro dobra diante de Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele disse, não, gruda comigo, que eu vou te fazer pescador de homens. Deixa eu te falar, Deus tem um plano com você. Para de sonhar o seu plano, para de pensar os seus pensamentos, pare de ter as suas decisões. Você já ouviu a promessa de Deus com você, você tem que caminhar para o lado dela. Deixa os seus ídolos, e um dos ídolos mais importantes que nós temos que deixar nesta noite, é um ídolo chamado eu. Levanta a mão e diz, pastor, descobri o meu pior ídolo. Faça assim. Ou poço de ignorância. Estou falando de mim também. Primeiro de mim, para ninguém ficar nervoso. Ou arrogância. Se você não vier até amanhã, oh meu Deus, se morrer hoje. Quando eu tiver 18 anos, eu saio de casa. E se faltar um dia, Deus resolver tirar a sua vida.
Você acha que você é o rei da cocada preta, a rainha da cocada branca? É hora de converter. Eu vou falar de novo, só para quem não está nervoso. É hora de converter. Fica de pé, João, por favor, discípulo do amor aqui. Você quer, Jesus falando, eu vou só fazer uma analogia, eu estou longe de ser quem Jesus é, mas um dia eu quero ser igual a Ele. Um dia eu quero. Mas como se eu fosse Jesus, e aí ele vira para João e diz: João, você quer me seguir? Você quer ir para o céu que eu tenho oferecido? Você quer uma mansão celestial na Nova Jerusalém? É verdade, é desejo seu. Então negue-se a si mesmo. E aí você vem. Por que que isso? Por que que isso? É uma proposta para seguir, porque nós somos o nosso pior ídolo. Está gostando? Você tem um desses ídolos lá na sua casa? Negue-se a si mesmo. Mas eu sou uma pessoa que tem inteligência, volitivo, pensante. O Senhor me fez a imagem e semelhança do Senhor, por isso mesmo. Negue-se a si mesmo. Eu sei o que eu estou falando. Se você continuar desse jeito para me seguir, você vai se perder logo. Virão umas provações, virão as riquezas e vão sufocar, vão acabar com a minha palavra no seu coração. Você não vai entender quando eu começar a te provar. Você vai falar que a culpa é do pastor, que a culpa é do irmão, que a culpa é do marido, que a culpa é da esposa. Você não vai passar nas provas, você vai escorregar, você vai cair, você não vai se manter. Eu sei o que eu estou falando. Negue-se a si mesmo. E vem. Não é uma coisa de fanatismo, eu volto a dizer, é uma coisa de negar e olhar para a Bíblia para saber para onde andar. Entende? Eu vou fazer uma pergunta para você. O que esse ídolo tem feito lá na sua casa? O silêncio. O que é que você tem feito para alimentar esse ídolo? Porque ídolo é alimentado. Paulo diz em 1 Coríntios 10 que atrás dos ídolos estão os demônios. E atrás de muita gente tem muito demônio. Se vacilar, faz igual Pedro. Não vá para a cruz, Jesus. Para trás de mim, Satanás. O que é que você está fazendo? Porque o ídolo é alimentado. Já viu? Qual que é o santo que você tem? Fulano de tal. Ah, é bom você colocar uns negocinhos em volta dele, que ele gosta muito. Gosta muito, não fala, não... O que é que você está fazendo? Não é assim não, porque o guia gosta é assim, assim. O que é a pomba gira? Não, é de vermelho, ela gosta do vermelho, do batom. Ela gosta da champanhe, do cigarro fino. Quem quer o preto velho? Não, é cachaça e charuto. E Jesus, pastor, é a sua vida. Para Ele lavar, limpar, transformar, restaurar, libertar, curar, sarar e levantar e fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus. Agora a pergunta é, você quer? Uma coisa eu sei, ninguém quer a ira futura. Todos queremos o céu. Então é melhor nós negarmos esse ídolo. Para encerrar, dessa vez de verdade. É que eu tenho que falar o que Deus me inspira, né? Faça perguntas para esse ídolo. Por que você está assim? Porque eu estou falando para gente que perdeu o sentido. Por que eu estou sem sentido? Por que dá uma vontade de ir no banheiro toda hora?
me dá uma inquietação no banco. Por que é que eu não entendi essa mensagem? Porque esse ídolo aí está forte demais. É melhor você rejeitar você do que rejeitar a palavra. Porque você não se muda, mas a palavra, ela te muda. Faça perguntas, tem mágoas aqui dentro? Tem desejo de vingança aqui dentro? Eu quero ver aquele homem comer o pão que o diabo amassou. Eu quero que aquela mulher perca tudo que ela tem, eu vou ver isso. Você vai ver o inferno. Porque nós não somos bobos para perder o céu, por isso somos bobos para perdoar. Falou, mas o fulano fez tal coisa, muito grande, mas o meu Senhor fez algo maior. Ele veio para a cruz e me comprou, e me libertou, e me salvou, e Ele perdoou um pobre pecador. Eu vou perdoar todo mundo porque eu quero morar no céu. O meu destino, céu. A minha esperança, céu. O meu maior desejo, encontrar com Jesus na eternidade, ver a face dEle, adorar Ele, abraçar Ele, amar Ele, por tudo que Ele fez, exclusivamente por mim e por todo o seu santo povo na terra. Fique sobre os pés. Damaru Ganas Andaragás. Meus irmãos, eu tenho uma pergunta para nós. Temos algum ídolo? O que é que está entre você e Deus? Eu não gosto de vir orar. Tem alguma coisa então entre você e Deus? Pastor, eu não jejuo não. Tem alguma coisa então entre você e Deus? Porque jejum, além de ser bom para a fé, jejum mortifica a carne. A carne é o ídolo que nós temos. Mas o jejum também é bom para a saúde. Vai a um doutor, a um médico e pergunte a ele. O que é que está entre você e Deus? A droga, pastor. O amante, pastor. Então é hora de tirar o ídolo. É hora de tirar o ídolo. Eu tenho uma informação do céu. Jesus liberta. O Deus vivo e verdadeiro converte, transforma. Não é hora de parar, é hora de continuar. Não é hora de desistir, é hora de perseverar. Não é hora de fraqueza, é hora de força. Baramanto. É hora de levantar a cabeça, é hora de marchar, oh aleluia, e o Espírito do Senhor Deus virá sobre ti, e te encherá, e te envolverá, e te levantará, e te fará regenerado. Foi isso que Ele fez comigo. Quem aqui Deus fez isso com você também? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Aqui hoje de manhã estava cheio de muita gente ceando, como aqui à noite. E você que não veio na ceia, que nunca fala o porquê não veio, e porquê faz isso, e porquê. Joga esse ídolo fora. É para o seu bem. Diz que um homem chegou para visitar um outro perdido, e na casa dele estava cheio de ídolos mortos, deuses mortos. E aí ele, quando o missionário está chegando, porque muitas pessoas foram lá e não tiveram sabedoria, o homem disse a ele: você veio aqui tentar tirar os meus ídolos? Ele olhou para a pessoa com toda a unção que Deus deu e disse: não, eu vim tirar você dele.
Naquela hora o demônio pegou ele, ele foi liberto e ele mesmo quebrou os ídolos da casa. E por que Deus levou o missionário lá e fez essa obra? Porque quem tem muitos ídolos, muitos deuses, está procurando um Deus que vale a pena. E eu estou te oferecendo o Deus que vale a pena. Que tomou a sua cruz, que tomou os seus pecados, que tomou tudo que não presta de nós e levou sobre si no Calvário. E ele ali no Calvário foi morto e sepultado. Ao terceiro dia do calendário judaico, ele ressuscitou. Os anjos anunciaram, ele não está aqui, ele já ressuscitou. E ele vai adiante de vós. Eu te apresento esse Deus, o Jesus Cristo que liberta, o Jesus Cristo que arranca a ansiedade, o Jesus Cristo que tira o desejo de suicídio e de morte. O Jesus Cristo que traz paz, que traz sentido, que traz vida. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Essa igreja aqui não vai te salvar e nenhuma igreja te salva. Nenhum ídolo morto pode salvar ou mudar a sua história. O Deus que eu te ofereço, Ele é o Salvador da humanidade. Para isto se manifestou o Filho de Deus. É hora de aliança. Feche os seus olhos. É hora de aliança. Lembre da sua casa. Vá até a sua casa agora e vê se tem algum ídolo lá. Vá com a sua mente, com seus pensamentos. Veja se tem algum ídolo lá. Veja se tem alguma coisa que você sabe que Deus não se agrada. Tome a decisão, é chegar lá e tirar. Porque hoje eu de fato completo a obra da minha conversão. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou do Deus vivo e verdadeiro, que morreu por mim, ressuscitou para mim e vive para a glória do seu nome e quer me levar para morar com Ele. Eu vivo para Ele agora. Rabacaxura, Parabacaxu. Com os olhos fechados, vá dentro da sua casa. Vá no banheiro. Você conseguiu esconder bem dentro do banheiro, para que ninguém visse. Deus está te ordenando. Eu quero que você chegue na tua casa hoje, vá ao banheiro, pega aquela coisa e joga fora. Pois o Senhor, que é Deus vivo e verdadeiro, Ele tem olhos e vê. Ele está vendo o que você está fazendo no banheiro. Corte essa relação agora. Pois é esta relação que ninguém sabe, mas você sabe que Deus sabe. É essa relação que tem te dado falta de sentido para viver. Deus está dizendo: eu quero ter um relacionamento de Deus para a filha. Corta hoje, e tu verás que eu sou Deus verdadeiro. Tiramata, não será do seu jeito, será do meu jeito, na minha hora, porque será perfeito. Vai na Rashamai, olha para dentro de vós, diz o Senhor. É hora de libertação. Perdoa o seu pai. Perdoa o seu pai. Ele tem sido o ídolo que tem atrapalhado você. Perdoe ele, diz o Senhor, porque eu te perdoei. E eu sou o teu pai. Araste amai, labracachanda. Então vá ao teu pai biológico. Tira os ídolos. Tira os ídolos. Tira os ídolos. O que vão pensar de mim é uma resposta vaga, porque Deus ordena confessar e deixar.
Da prazo que traz Yananto. Quem está dando liberdade, o Senhor está falando, o Senhor está entrando, o Senhor quer fazer com que a obra da conversão seja completa. Esse ódio que você tem do seu marido, deixa ele hoje. Deixa o ódio hoje. Eu tenho usado aquele homem para trabalhar com a sua arrogância. Você não sabe calar, você não sabe admitir, você não sabe se humilhar na sua casa. O dia que tu mudar, eu trarei aquele homem e encherei ele do meu espírito. Eu sou o Deus que falo contigo. E tu sabe que eu estou falando, porque eu testifico no teu coração. É hora de conversão, porque Jesus está voltando. É hora de tirar os ídolos, porque Jesus está voltando. É hora de tirar tudo que atrapalha, tudo que está entre nós e Deus, porque Jesus está voltando. Rabatamachai, a morte está chegando para muitos. É hora de conversão. Deus não quer que nós sejamos lançados no lago de fogo e enxofre. Não, Ele veio para salvar. A carta do perdão está oferecida a nós. Jesus Cristo é o perdão para as nossas vidas. É hora de conversão, porque nós vamos subir no arrebatamento da igreja.